Boa noite, galera, tudo bem? A gente está aqui depois de um culto muito abençoado, onde a gente teve a presença do nosso preletor, nosso irmão, nosso amigo abençoado, Pastor Deigman José Marques, que é de Goiânia, um dos estados, um dos melhores estados do Brasil. Por que será que ele falou isso? Dizem que é a Terra Santa, alguns falam que é parte da Terra Santa também. E Terra pastor, do Piqui? É uma terra do Piqui, terra da pamonha. E, pastor, é uma honra. Obrigado. É uma honra muito grande pra gente mesmo, porque nós jovens temos buscado ultimamente aprender muito através da palavra. A gente tem aprendido muito com as bênçãos que tem passado por aqui, e foi um presente muito grande mesmo que a Igreja 1000 ganhou de presente, vamos falar de Natal, de Ano Novo, de um bom ano. Legal. O Senhor como nosso pastor agora, nesse início de ano de 2019 aí, se Deus quiser, permanentemente, né? Amém. Os propósitos de Deus, eu acredito que são os melhores. Amém. E, pastor, a gente tá aqui hoje, a gente fazer meio um bate-papo, meio uma coisa bacana, meio descontraída. Mas antes de tudo, antes de começar, eu queria que o senhor pudesse mencionar pra gente um pouco de quem é o pastor Deigman José Marques, marido da pastora Cris, dos filhos Eliseu, André. Bom, então vamos lá, né? Trouxe a terra do tio Sam. Vamos lá então, eu tenho 45 anos de idade, sou casado há 22 anos, sou pai do Eliseu e do André, né? Casado com a Clícis. Tive a oportunidade de ter um ministério no Brasil desde 1992, quando tudo começou, a coisa começou. Claro que começou dentro de uma equipe de música de uma igreja local, lá no interior de Goiás, no tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus. As coisas elas vão acontecendo, os desdobramentos do Senhor, né? E quando foi no ano de 2000, então, eu participei de um CD chamado Ouvir e Crer, que abençoou muito o Brasil e abençoou muitos lugares, né? E desse CD pra frente a coisa começou a tomar uma proporção que a gente não imaginaria que tomaria, né? Então, a gente não planejou nada disso, a gente foi entrando a gente foi surfando a onda do Espírito. Né? Então, pra nós é uma alegria e poder servir o corpo de Cristo. Então, eu sou do lar, gosto de cozinhar, sou uma pessoa tranquila, de boa, gosto muito de pão de queijo. Quem está assistindo aí pode saber que eu amo pão de queijo. Mas acima de tudo eu sou um cara que ama Jesus. Amém. E quero servir Jesus por toda a minha vida. Amém. Esse é o desejo do meu coração. Amém. E tocou numa ponto importante, né? Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, né? A gente vê como é o amor mais louco da história, né? Quando hoje foi um pouco da palavra aqui, foi mencionado justamente isso, o amor entre o próximo, o amor de Cristo por nós. Como a gente pode imaginar que a gente poderia dar a vida, né, por outra pessoa que a gente nem conhece? Sim. Como que a gente poderia estar na cruz por pessoas que nem, se fosse ver nos dias de hoje, pessoas com não entendimentos, a gente poderia pensar, por que eu vou dar a vida a alguém que me traiu? Sim. Cristo foi traído por Judas, sentado na própria mesa. Cristo falou, entre mim há um traidor. E a palavra hoje trouxe, né, que o amigo dedica os melhores momentos, tanto nas horas boas como na adversidade. Sim. Isso entra um pouco no início da pergunta aqui, onde que vem globalizado nos dias de hoje, que a maioria dúvida dos jovens. Então a gente fez um questionamento aqui, o que os jovens hoje buscam entender ao entrar, os jovens iniciantes, aqueles que aceitam Jesus, que aceitam Cristo, né? Primeiro, e não têm um entendimento. Então, uma pergunta que foi feita que nos dias de hoje, notamos que nós como jovens chegamos em uma fase da vida que queremos aproveitar, entre aspas, o melhor da vida, para enturmarmos em alguns grupos populares, termos status, roupas de marca, carros luxuosos, dinheiro. Muitos entram em, entre aspas, isso que eu cito novamente, aproveitar o melhor da vida, que para eles, para nós, aproveitar melhor a vida, que usar drogas, bebidas, ter relações sexuais fora do casamento e com desconhecidos, culto ao corpo. Pastor, o que dizer? O mundo está revirado, as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Bom, primeiro que você disse aí, aproveitar o melhor da vida, eu quero fazer uma pergunta, né? Você que está assistindo a gente aí,
O Guilherme falou pra gente que muitas vezes a gente quer aproveitar o melhor da vida, né? De qual vida? Depende da vida. Porque engana-se quem pensa que o ser humano vai viver só 70, 80 anos, 90 anos. Na verdade, nós temos 70, 80, com muita generosidade, 90 anos, para determinarmos quem nós seremos pela eternidade toda. Então Deus nos deu o Cronos, que é o tempo agora, para determinar quem nós seremos na eternidade. Então, e nós pensamos que vou aproveitar agora a minha vida no Cronos, mas você não pode pensar que a sua vida é o Cronos. Na verdade, o Cronos é só a antessala da verdadeira vida. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual vida? A vida eterna. Nós estamos no rumo à vida eterna. Então, quem está me assistindo, primeira coisa tem que entender: eu vou aproveitar o melhor da vida. Se você está pensando em aproveitar o melhor dessa vida aqui, esse é o caminho. É isso que você está fazendo. Mas se você está pensando, eu quero aproveitar o melhor da vida eterna, você tem que repensar o que você está fazendo agora. O mundo está revirado? Completamente revirado. Nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas verdades. Está completamente revirado. Agora, o que compete a mim e a você? Nos fundamentarmos na verdade. Qual a verdade? Não a sua verdade, não a minha. Porque a sua verdade é relativa, a minha verdade é relativa, a verdade do Isaac, que está filmando a gente ali, é relativa. Mas a verdade da palavra de Deus, ela é imutável. Se nós nos fundamentarmos nessa palavra, as nossas verdades deixam de ser relativas e a gente se fundamenta na verdade absoluta. Então o mundo está revirado, mas eu preciso me fundamentar na verdade absoluta de Deus para que eu possa trazer os conceitos do céu para esse lugar. E aí é quando a gente volta um pouco e fala que aproveitar o melhor da vida é estar aqui, nesse lugar, que é o melhor lugar, né? Na casa de Deus, para a gente buscar. Trocamos alguns finais de semana lá fora para grandes bênçãos eternas aqui dentro. É verdade. Esse lugar é um espaço físico, é o templo para adorar a Deus. Mas aqui é presente Cristo nesses momentos, né? E é o que o Senhor disse. E tem mais um complemento, justamente uma pergunta que vem um pouco com essa: o que os jovens estão meio que passando nessa linha nos dias de hoje. Muitos jovens sentiam até pouco tempo receio de dizer que eram cristãos, que aceitaram Cristo ou que aceitariam Cristo. Por receio, eu falo de medo de perderem popularidade da turma nas escolas ou nas diversas rodas sociais, acarretando bullying, apelidos diversos, como exemplo Crentinho ou algum outro apelido, né? E etc. E hoje, aos poucos, isso tem mudado. A gente tem reparado que isso tem mudado, que jovens têm deixado baladas de final de semana pelos cultos de jovens nesses finais de semana, como foi o culto aqui nesse sábado, cheio da presença, que foi uma bênção mesmo. E eles têm perdido a vergonha de se mostrarem não só como cristãos, mas como conhecedores da palavra, sejam elas através do evangelho pregado ao vivo, né? do evangelho não de só doar bens materiais, mas de doar um abraço, uma palavra, sabe? Uma palavra que tira alguém de suicídio hoje. Hoje a gente vê muito aqui na nossa região também, aqui de Lowell, de Massachusetts, em outros lugares também, em Goiânia também, tem outros amigos que fazem aqueles evangelhos nas escolas, e o quanto que a gente não sabe, o tanto que jovens estão se mutilando, estão tentando suicídio por questões, por base familiar, por princípios, a falta de princípios bíblicos, morais, familiares, a questão de pais usando drogas, a questão de pais roubando, pais se separando e não se preocupando direto, né, com esses jovens. Só que aqui a gente tem vendo nos últimos tempos que esses jovens têm perdido essa vergonha, né, de falar que são cristãos, tem chamado seus colegas, aqueles que usavam drogas ou que faziam alguns outros atos para dentro da igreja. E até hoje a gente vê várias postagens nas redes sociais que acabam chegando a várias pessoas, evangelizando, seja através hoje do Instagram, do Facebook e tudo, esses mesmos jovens que antes tinham vergonha, conquistando mais vidas. O que o senhor pensa sobre isso? O que sente com essa, que podemos dizer, uma revolução, que a gente pode dizer que saímos da vergonha de dizer que somos cristãos para conquistar novas vidas através da nossa? Eu acredito que tudo isso acontece a partir do momento da nossa experiência pessoal, né?
Eu vou voltar lá quando Pedro e João foram presos. E quando eles foram presos, eles foram chamados numa sala e falou: olha, vocês vão ser soltos, mas vocês só vão ser soltos se vocês pararem de falar e de pregar o evangelho. E aí então Pedro e João dizem então para aqueles inquiridores: como poderemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Como eu posso deixar de falar? Eu acredito que isso é uma experiência que as pessoas estão vivendo pessoalmente. A partir do momento que a pessoa tem um impacto, João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto. Esse impacto, eu começo a falar dele. Então, eu vou dizer das palavras de Pedro e João: como eu posso deixar de falar daquilo que mudou minha vida? Então, quando a gente começa a perceber esses jovens que estão trocando esses valores, que estão trocando as experiências ruins pelas experiências com o Senhor, é exatamente porque eles estão tendo uma experiência. Queria dizer para você que está assistindo a gente: Jesus não é uma religião, Jesus é uma experiência, é uma pessoa para ser experimentada. Jesus é um Deus vivo. Se você tentar encaixar Jesus numa religião, você vai se frustrar. Jesus é uma pessoa, é uma experiência que nós vivemos, e essa experiência, ela é libertadora. Amém. Pastor, às vezes nós, jovens, temos muitas dificuldades de encontrarmos o nosso propósito, o nosso chamado. Seja pelo não conhecimento, por imaturidade ou pela própria resistência que a gente acaba tendo, por diversos motivos. Nesse sentido, qual foi o momento que o Senhor entendeu esse propósito na sua vida? Entendendo de fato o seu chamado. E a nós, jovens de hoje, o que dizer para essa geração que está iniciando suas vidas ao lado do amor mais louco da história, que é o amor de Cristo? E como continuar mesmo com as ilusões do mundo, os chamativos, entre aspas, positivos do mundo? Bom, falando de mim, a minha vida começou, o chamado, o despertamento, a carreira proposta pelo Senhor, tudo começou servindo numa igreja local, pequena, fazendo as coisas mais simples possíveis, né? Eu me lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar como zelador da igreja, limpando a igreja, cuidando dos bancos, E naquela igreja tinha um piano. E como eu era o zelador da igreja, eu tinha que cuidar do piano, passar aquele lustramóveis para ficar brilhando, porque o piano era o único instrumento que a igreja tinha. E naquele piano eu comecei a tocar algumas notas. E eu queria dizer para você, e quero te responder, né? Deus sempre vai trabalhar com sonhos. A linguagem que Deus usa para falar com o homem é o sonho. Ele planta um sonho no coração da pessoa, né? Naquele dia Deus começou a plantar um sonho no meu coração. Eu sabia o que ia acontecer? Jamais. Porque, na verdade, Deus nunca vai revelando de uma vez pra gente, né? Até porque se Ele revelasse de uma vez, a gente sairia correndo, né? A gente desistiria. Deus vai nos desdobramento, Ele vai revelando, e a gente vai fazendo. Então, como é que eu vou saber o que eu tenho para fazer? Faça. O que você está fazendo hoje? Existe um discurso hoje muito errado, na minha opinião. Então eu não vou fazer porque eu não descobri qual é o meu chamado. E porque eu não descobri qual é o meu chamado, então eu não vou fazer nada. Faça alguma coisa. Mas o que eu tenho que fazer? Limpe uma cadeira, cuide dos envelopes, chame alguém, busque alguém na sua casa, busque alguém em casa para reunião. O que é isso? Você está fazendo. E à medida que eu vou fazendo, Deus vai revelando o que eu tenho que fazer, o próximo passo. Ele vai revelando. E às vezes nós ficamos sentados nas cadeiras esperando assim, não. Enquanto Deus não me deu o plano inteiro, eu não faço nada. Não, Deus nunca vai dar o plano inteiro. Faz hoje, amanhã. Você vai fazendo. E à medida que você vai fazendo, Deus vai revelando. Talvez você está me assistindo, você vai ser um grande pregador internacional. Sei. Mas ninguém começa internacional. Ele começa pregando um pequeno grupo. Ele começa derramando para 3, 4 pessoas. E ali a coisa vai acontecendo. Você entende? Eu tinha 12 para 13. Eu me lembro quando eu sonhei que um dia eu gravaria. Eu tinha 16 anos. Eu estou com 45. Você entende? Nada aconteceu assim. Puf, nossa, aconteceu. Não, a coisa ela vai sendo desdobrada pelo Senhor. Eu vou fazendo hoje, vou fazendo amanhã, vou fazendo assim, e aí Deus vai revelando, e a coisa vai tomando forma, e você só vai entrando naquilo que Deus tem para você fazer. E é por isso que o tempo dele é perfeito, isso. Né? E é um dos maiores ensinamentos que eu tenho tido atualmente.
A gente tem muito nos dias de hoje a ansiedade, a falta de paciência, porque a gente quer tudo no nosso tempo. Sim. E Deus vai lá e fala, não, você quer no seu tempo ou no meu? O meu é perfeito. Isso mesmo. E Deus, um pouco falando disso, Deus ilumina o caminho, mas quem tem que andar por ele somos nós. Senão... Agir. Então... Fazer. Obrigado pela resposta. Agora a gente vai para mais uma. Eu acredito em sim, muito esclarecedor. Isso é muito importante mesmo para os jovens de hoje. Eu mesmo posso confessar para o senhor pastor que há 4 anos e meio, mais ou menos, que eu cheguei aqui, vindo de Goiânia, eu vim para turistar, ficar 3 meses. Estou aqui até hoje. Hoje, o que Deus tem feito na minha vida pessoal, muito mais do que eu imaginava. Desde pequeno, como o senhor falou, com 12 anos, começando a ser o zelador, onde tudo começou, onde o chamado, o propósito começou, na minha vida começou aqui. E eu menciono que aqui eu me transformei. Se não fosse a vida de Deus em mim, eu não estaria tão bem, não aguentaria passar e conquistar tantas coisas como eu conquistei em questões de conhecimento, tanto da palavra de Deus, da sabedoria, e ver o que a gente realmente, se a gente quer levar da terra as coisas materiais ou se a gente quer deixar um legado. Okay. E eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Amém. Eu me alegro tanto com muitos jovens que o senhor viu aqui há poucos minutos, se transformando com essa palavra também. A gente é tão bacana, a gente vê pessoas largando tudo lá fora, aquelas festas teoricamente que são festas de felicidades temporárias, né? Porque as pessoas hoje se embebedam, se drogam para entrar na turma ou para ficar mais legal. Só que não sabem que a felicidade eterna está aqui dentro, está na palavra. Como a gente disse aqui no amor mais louco da história, que é o amor de Cristo. Morreu na cruz por nós, tanto que a gente ainda tem para aprender. Quando eu vi quando eu era mais pequeno, 2 frases, né? O sucesso não pode ser um objetivo, é uma consequência. Faça algo por amor, dedicação, e o sucesso virá. E hoje eu vejo que o sucesso tá alicerçado na base familiar, do lado de Cristo, sabe? Ter os princípios, os valores e ver pessoas boas à nossa volta. E é isso que eu acredito que é a vida bem vivida, a vida ao lado de Cristo, a vida nesse aprendizado. E a gente sabe que a gente tem muito mais para crescer, essa nova geração tem muito mais para crescer. E até onde eu entro na outra pauta, que a gente pode, para finalizar esse bate-papo, como eu falei, são umas reflexões necessárias e os aprendizados profundos que a gente tem diariamente. E o que dizer para aqueles que vivem em um mundo de corrupção, de dúvidas, e para os mais velhos, né? Um mundo de corrupção, de dúvidas e de indecisões dos jovens. E para muitos, os mais velhos, os cristãos mais velhos, os crentes mais velhos, somos chamados de uma geração perdida, sem compromisso, sem responsabilidade, enfim, um futuro comprometido. Como mudar esse paradigma? Na verdade, eu acredito que o caminho todo é o que o profeta profetizou, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito, darei visão aos jovens e sonharão os vossos velhos. Eu acredito que os jovens, eles precisam de visão. Visão nos leva para longe, né? Visão nos faz enxergar longe. E é interessante porque tudo isso só pode acontecer por causa do Espírito em nós. Quero que você preste atenção em algo. Se eu me relaciono com Deus e o Espírito Santo vai trazendo visão para mim, essa visão, ela vai me fazer chegar onde eu tenho que chegar, né? Então eu acredito que hoje, para terminar, eu quero dizer para você, tudo começa e tudo termina no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque é esse relacionamento que vai trazer de volta os sonhos e que vai plantar no nosso coração a visão.
Eu disse agora há pouco, né, que os sonhos é a linguagem de Deus, são a linguagem de Deus, né? Deus fala conosco através dos sonhos. Mas eu acho interessante que quando o profeta fala que ele daria visão para os jovens e sonho para os velhos. Geralmente a pessoa, quando está mais velha, ela perdeu a vontade, ela perdeu os sonhos, né? E o que isso fala? Isso fala de uma obra completa de Deus em nós. O jovem precisa de quê? De visão. Ele tem que enxergar longe, porque o jovem é muito imediatista. Ele pensa só no agora. Eu quero ficar bacana agora, eu quero ficar sarado agora, eu quero ficar bonito agora. Ele acha que ele nunca vai ficar doente, ele acha que ele nunca vai ficar velho, ele nunca vai ficar velho. O jovem pensa assim. Mas eu quero te dizer, você tem que ter visão, você tem que enxergar lá na frente. Por outro lado, os velhos perdem a motivação, a vontade de viver, perdem, para mim tá bom desse jeito aqui, não. A obra de Deus em nós, ela é completa, ela nos dá visão e ela nos dá sonho. Então eu queria terminar dizendo para você, você precisa se relacionar com o Espírito Santo, porque esse é o derramar do Espírito para nós nesses dias, o derramar de Deus para nós. A obra de Deus começa do mais novo ao mais velho, dando visão e dando sonhos. Pastor, obrigado mesmo. Obrigado por tudo. Deus o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Amém. O Senhor vai ser uma bênção, eu acredito que muito mais, Amém. acredito que muitos outros jovens. Recebemos isso. E obrigado mesmo por essa entrevista. E se Deus quiser, muito mais entrevistas dessas acontecerão para frente, para a gente trocar mais dúvida, para a gente como jovens ter um crescimento bem maior e caminhar junto com a palavra de Cristo, né? Amém. Agradeço muito mesmo, e se todo mundo tiver a oportunidade, siga as redes sociais, tanto do canal como do Pastor David, que a gente vai deixar aqui embaixo, e para ser iluminado. Pastor, Deus abençoe, querido. Obrigado. Deus abençoe, querido. Valeu.